Olá, boa noite, graça e paz, irmãos. Pela graça do Senhor Jesus, estamos aqui nesta quarta-feira, dia 5 de agosto, na semana de oração. E hoje nós vamos ter um culto destinado a esse momento da semana de oração. Queremos começar orando, pedindo a Deus para que nos dê firmeza na fé, para nos mantermos conectados aqui nesta transmissão e que todos nós sejamos levados, os nossos pensamentos, o nosso momento de culto, em adoração a Deus. Eu gostaria de te convidar a esse momento de oração. Feche os teus olhos, curve a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Deus querido, obrigado, ó Pai, que apesar de todos os transtornos que temos tido em nossa vida nesses dias, a Tua graça, a Tua bondade, Teu Espírito Santo tem nos direcionado à Tua presença. Hoje, ó Pai, nós nos reunimos junto com os Teus filhos, através desta transmissão, em um culto de oração, onde nós estaremos apresentando a Ti, ó Pai, os nossos louvores, as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas intercessões e ações de graça. Deus querido, que o poder do Teu Espírito Santo esteja com todos nós, ó Pai, e que possamos ser direcionados e impulsionados e pela fé mantermos aqui nesse momento, ó Pai, em comunhão contigo e com a Tua igreja. Assim oramos e assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero convidá-lo a uma leitura na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículos de 1 a 10, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10, um texto para nessa parte introdutória do nosso culto a Deus. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. A palavra de Deus nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, amém. Texto que fala quando Cristo nos tirou do mundo do pecado e pela sua maravilhosa graça nos alcançou, nos dando tão grande salvação. Nós queremos então, queridos, louvar a Deus por isso. E tem um hino, o 334 do nosso hinário, que nos retrata, em parte, essa bênção dessa grande salvação que nos foi alcançada. 334, a conversão, retrata a minha história, retrata a sua história, retrata a história de muitos daqueles que já foram
encontrado e resgatado por Cristo Jesus. Vamos cantar esse hino. 334. Amém, amém. Graças a Deus que o Senhor, por um grande amor, através do sacrifício de Cristo na cruz, nos alcançou. Queridos, eu quero te convidar à leitura de um texto. Nós estamos na quarta-feira da semana de oração. E é uma oportunidade que nós temos de colocar diante de Deus as nossas orações. E para este momento, agora, que eu quero te convidar a estar em oração, eu gostaria de ler um versículo da palavra de Deus. Salmo de número 90, o versículo 1. São duas frases. Que diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Eu quero compartilhar com você agora, nesse momento de oração, esse versículo,
para que você pense um pouco nele. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, de desespero, de tristeza, um momento difícil da nossa sociedade. E esse versículo, ele nos convida a pensar na fortaleza, na confiança, na segurança, no poder de Deus e no refúgio que Deus tem sido para conosco. Só que o texto nos tira um pouco da centralidade da nossa vida, do egoísmo pessoal, individual que vive em nós. Ele nos lança à geração, lança ao antepassado da nossa história, meu avô, seu pai, sua mãe, nossa realidade familiar, de povo de Deus. Claro, o orante do Salmo 90 orou ao Senhor pensando na geração do povo de Deus, da nação de Israel. Mas eu gostaria que você observasse a sua família, observasse os seus entes queridos, seu pai, sua mãe, seus avós, e pensasse um pouco na bênção de Deus que nos é derramado por graça de Deus e pela aliança que Ele fez com os nossos pais. E a palavra de Deus nos diz que Ele é fiel em nos abençoar e abençoa a geração daqueles que são fiéis a Ele. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, momento de gratidão, momento de louvor a Deus, momento de buscar dentro de nós a confiança em Deus. E quando eu penso de geração em geração, que o poder de Deus tem estado sobre a minha vida, sobre a vida dos meus antepassados, porque Deus tem sido bondoso, misericordioso, restaurador, amoroso para conosco. Então hoje, nesse momento da reunião de oração, nesse momento do seu culto a Deus, aonde você está, eu te convido nesse momento a orar a Deus, agradecendo a Deus por esta proteção, por esse refúgio, por esta segurança, por esse momento de confiança que Deus tem colocado sobre nós. E que você possa estender a sua oração. Nós, após alguns instantes de oração silenciosa, o nosso grupo do Ministério de Louvor irá conduzir em uma canção. Você pode deixar o seu aparelho ligado, continuar orando. Se você estiver de joelho, pode continuar orando de joelho aí na sua casa, no conforto da sua casa, na intimidade do seu lar, e colocar diante de Deus. Após, então, nós partiremos aí e seremos conduzidos em louvor a Deus. Então vamos orar ao Senhor, vamos viver esse tempo que nós temos agora tão precioso do culto a Deus em oração ao Senhor. Ore a Deus, interceda pelos seus familiares, agradeça a Deus pelas bênçãos dele. Vamos orar ao Senhor.
Por ti vou caminhar, tu és a direção, só me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Senhor, tu tens sido nosso refúgio, fortaleza. Antes de que tudo isso já existisse, ó Deus, desde a fundação do mundo, desde do início de todas as coisas, o Senhor estava lá, e o Senhor é o sustento da terra, o Senhor é o sustento das nossas vidas. Por isso, nossa noite aqui, nós clamamos a Ti, nós buscamos o Senhor, e buscamos o Senhor incessantemente todos os dias das nossas vidas, porque nós sabemos que nossa existência depende do Senhor, que nós só estamos aqui porque o Senhor nos criou, o Senhor idealizou as nossas vidas e o Senhor nos formou conforme a Tua vontade. E nós caminhamos e vivemos debaixo daquilo que o Senhor traçou e planejou para o curso das nossas vidas. O que nós vivemos hoje, nós cremos, Senhor,
é do Senhor. Nós cremos que veio de Ti. Nós cremos, ó Deus, que todas as coisas vêm do Senhor e que nada foge ao Seu controle. E que o Senhor tem os Seus olhos postos sobre nós, sobre toda a terra, sobre as nossas vidas. Por isso a nossa confiança está no Senhor, no Deus que conhece todas as coisas, no Deus que existe, que persiste de geração em geração, o Deus que tem o controle e o sustento do universo nas suas mãos. Esse Deus é o Deus a quem nós servimos, é o Senhor, o Rei de toda glória, o Rei do universo. Nós nos rendemos e nos prostramos diante do Senhor, confessando a Ti, ó Deus, a nossa dependência de Ti, a nossa confiança no Senhor. Tu és nosso Criador, o nosso resgatador, o nosso restaurador, o nosso Redentor, hoje e para todo sempre. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor, e queremos, ó Deus, louvar o Teu nome que é grande, que é maravilhoso. Nós aclamamos o nome do Senhor sobre toda a terra, reconhecendo a Tua poderosa mão sobre todas as coisas, reconhecendo a Tua presença no nosso meio, a Tua onisciência também, o conhecimento sobre tudo. Tudo vem de Ti, Senhor, e nós nos rendemos como Teu povo nos Teus pés para louvar o Teu nome, para Te buscar, Te engrandecer. Receba os nossos louvores nessa noite aqui, Senhor, em nome de Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre de louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. É o nosso Salvador e o Senhor das nossas vidas. É o Senhor Jesus. Cante assim: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra
Seja louvado o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, e que estas promessas maravilhosas, incomparáveis, que são para nós, possamos todos nós viver nesta segurança e nesta certeza. Irmãos, ainda na carta que Paulo escreve aos Efésios, eu quero ler com vocês os 3 próximos versículos no capítulo 2, versículo 11, 12 e 13. Efésios, capítulo 2, versículos 11, 12 e 13. A palavra de Deus nos diz assim, Efésios, capítulo 2, versículos 11, 12 e 13. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Amém. Amém. E eu oro, peço a Deus que nesse momento traga clareza em nossa mente de observar este texto como alimento espiritual para nós. Que assim seja comigo e com você, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, há poucos dias aqui nós lemos um texto e é muito curioso, em Números, no capítulo 13, versículo 33, nós vemos que aconteceu um fato muito interessante com os espias, juntamente com Josué e Calebe e aqueles outros 10, ao encontrar-se na terra prometida e ver os filhos de Anak. E ali então, os amalequitas que habitavam aquela terra, o versículo 33, há um dizer dos 10 espias, de como eles se sentiram ali. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Esse texto narra que o pavor que chegou ao coração, à mente, daqueles 10 espias, levou a eles o perder da sua identidade. Não só perder a sua identidade de príncipes das tribos de Israel, de filhos do Deus que os libertou a respeito da nação egípcia, os levou a atravessar a pé enxuto pelo o mar, e todas as bênçãos que Deus tinha feito, diante do medo de encontrar-se com os gigantes, e diante do pavor, eles perderam a sua identidade. E eles começaram então a expressar que nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, ou seja, a ideia deles é que eles eram nada. E ainda, aos olhos dos gigantes, eles nos viam como se fossem gafanhotos. Se eles estavam como espia naquela terra, eles deveriam estar escondidos e provavelmente esses gigantes não os viram, mas mesmo assim o medo e o pavor que
veio sobre eles, os fizeram a perder a sua identidade. Paulo, quando ele escreve à igreja de Éfeso, ele passa aqui a ensinar a identidade a esses irmãos da igreja de Éfeso. Se você observar no capítulo 1, o primeiro versículo, ele escreve aos santos que vivem em Éfeso. Primeiro, característica da identidade dos cristãos, eles são santos. Segundo, no versículo 4, escolhido em Cristo Jesus, e escolhido antes da fundação do mundo. Terceiro, versículo 5, predestinado, escolhido e predestinado para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Versículo 11, uma vida com propósito, qual foi também feito herança, predestinou segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. E o propósito de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida, querido. E aqui no versículo 13, ele ainda vai trazer uma outra característica do cristão, que ele é selado com o Espírito Santo da promessa. Você pertence a Deus. E o selo do Espírito Santo está sobre você, está sobre nós. Paulo traz a identidade do cristão aqui em Éfeso. E agora, no capítulo 2, nós encontramos essa leitura maravilhosa que nós fizemos aqui na introdução, do primeiro versículo até o versículo 10, que nos traz a realidade da nossa vida, que nós fomos salvos, nós estávamos perdidos, mas Cristo, Deus, por meio de Cristo Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu grande amor, nos salvou. E aqui tem o versículo 6, que é um versículo maravilhoso, que por Deus ele já nos vê assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, por meio daquele que, nós já estamos lá diante do Pai, pelo ministério de Cristo, pela obra dele, pelo aquilo que ele fez por nós. E nesses versículos aqui, ele continua trazendo a nossa identidade. E é interessante que quando nós vamos trabalhar a nossa identidade cristã, aqui a partir do versículo 11 do capítulo 2, existe um portanto. E esse, portanto, é tudo isso, portanto, que eu já disse para você, da sua identidade. Ele faz a leitura do versículo 1 até o versículo 10, que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, Deus nos salvou mediante a sua graça, mediante a obra regeneradora de Cristo Jesus. E aqui, então, esse portanto do versículo 11 está dizendo assim, olha, portanto, lembrai-vos. E eu quero trazer à memória, querido, a você, essa grande verdade da sua identidade. Eu quero que você pense um pouco na sua identidade. Mas antes de adentrar a sua identidade, eu quero que você observe o versículo 12, como se fosse um olhar pelo retrovisor. O olhar para o retrovisor para ver quem éramos. Quem éramos? As características que nós temos aqui no versículo 12 de quem nós éramos. E aqui então nós podemos ver que primeiramente nós éramos separados de Cristo. E isso nos traz aqui uma ideia interessante. Naquele tempo estáveis sem Cristo. Eu não sei quanto de vocês deve, e provavelmente quase todos nós temos, aquelas fotos antigas, e que nós olhamos, foto de 30 anos atrás, foto de 20, 30, 40, 50 anos atrás, e aí observamos o corte de cabelo, o estilo de roupa que vestíamos, o estilo que éramos, e aquilo a gente para e pensa, mas era desse jeito? Era desse jeito, né? Olhar, às vezes, o passado não é tão gostoso assim. Até que olhar uma foto traz algum saudosismo. Mas olhar para o nosso passado quando se tem um passado sujo, quando se tem algo que você preferia nem lembrar, naquele tempo que nós estávamos separados de Cristo Jesus. É isso que Paulo está trazendo à memória para trazer a clareza,
da nossa identidade em Cristo. Estávamos separados sem Cristo. Mas não só isso, nós também estávamos, por estar separados e sem Cristo, obscurecido em nosso coração, vivíamos nas trevas, vivíamos distante da luz, não tínhamos a alegria de poder nos encontrar com Cristo, não tinha a alegria de poder louvar ao Senhor, e essa era uma realidade que nos trazia medo. Mas também, queridos, não só separado de Cristo, mas também separado da comunidade do povo de Deus. Aqui diz assim, separado da comunidade de Israel e separado da comunidade do povo de Deus. Apóstolo Pedro vai dizer-nos na sua carta, antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando estávamos no passado, éramos sem fazer parte da nação escolhida de Deus, do povo que Deus escolheu para dar seguimento e o nascimento do Messias. E aqui então, quando estávamos separados daquela comunidade, isso faz parte da nossa natureza passada. Terceiro lugar, estranho à aliança da promessa. Não tínhamos a esperança da promessa no nosso coração. Salmo 25, versículo 4, diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Não tínhamos essa certeza de que as promessas de Deus, incomparáveis promessas, são para nós. Não tínhamos a convicção, não tínhamos o conhecimento, não tínhamos em nosso coração, em nossa mente, estávamos separados dessas promessas. Mas essas duas últimas características do nosso passado nos faz pensar em quanta tristeza e quão profundo era o nosso distanciamento. Sem esperança. Sem esperança. Para você ter a ideia de o que é viver sem esperança, é quando nós deparamos nesse momento de pandemia e vamos aprofundando no terror e no medo pré-anunciado e anunciado pelas mídias, que a todo instante começa a contar mortos pela nação, pelo mundo, e quando você, com a sua mente, começa a viver cheio disso, e só ouve falar disso, e só se mergulha nesse terror propagado com finalidades escusas ao momento da pregação, mas nós entendemos que existe isso no mundo, e aquelas pessoas então querem trazer esse terror para você, e você vive nessa bolha programada e propagada por eles. E quando você então respira e fala, não, mas eu tenho esperança, esse mundo que está se propagando não é o meu, esse mundo que está se falando não é o que eu vivo a esperança de Cristo Jesus na minha vida. Muitos hoje, sem Cristo, sem Deus no mundo, sem a esperança, têm vivido noites sem sono, porque estão sem esperança. Mas esse não é o seu caso, esse não é o nosso caso, esse é só o nosso passado. Mas agora, querido, o mais ainda terrível é que nós podemos observar que naquele tempo estávamos
sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. Você sabe imaginar isso? No momento em que nós agradecemos a Deus aqui na nossa oração, agradecemos porque Deus tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Mas imagina você viver nesse mundo sem ter Deus no coração. Imagina você viver nesse mundo sem ter a alegria divina no coração, sem ter o perdão de Deus que nos traz a aceitação em Cristo Jesus. Você viver nesse mundo sem ter motivos para cantar. Você não viver nesse mundo sem sentir que a justiça de Deus está sobre você. Que a graça de Jesus está sobre você. Que as boas novas do Evangelho está sobre você. Viver nesse mundo e não ter a paz do Espírito Santo, o consolo e o conforto no coração da presença de Deus. Viver nesse mundo e não ter a alegria de poder cantar um cântico ao Senhor. Viver nesse mundo e não ter um momento de oração. Por mais que você se distancie de Deus, por mais que você passe um dia sem colocar a mão na sua Bíblia e sem ler um versículo, por mais que você envolva-se com o seu trabalho de forma a viver distante da palavra de Deus e da presença dEle. Mas a certeza da existência de Deus está no nosso coração. O temor a Deus está em nós. Mas imagina você viver sem isso, sem ter esse temor, esse desejo, essa vontade, essa sede, essa certeza de que há um Deus que cuida e tem cuidado de nós. Mas assim éramos. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Efésios, ele nos convida a lembrar disso. Lembrai-vos de que outrora era assim a vida de cada um de nós. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos muda essa história e muda o quadro da nossa vida. E a nossa identidade em Cristo Jesus nos é apresentada. Mas, versículo 3, agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Vós que estáveis distante, vós que estáveis perdido, vós que estáveis separados, vós que estáveis no outro lado da história, agora não. Agora você está com essa grande mudança na sua história. Agora você pode respirar a paz de Cristo no seu coração. Agora você pode respirar e sentir o perdão de Deus que nos é dispensado em Cristo Jesus. Agora você pode entender a grandiosidade da salvação, porque você não está separado, porque você não está sem esperança, porque você não está longe do meio do povo de Deus, porque você não está sem sentir as promessas incomparáveis de Deus para nós. E é interessante que nós temos esse texto aqui, que há uma ação de Deus sobre nós. Fostes aproximado. O grande amor de Deus, querido, que veio até nós. A boa nova do Evangelho, que Cristo derramou o seu sangue na cruz para nos aproximar a Ele. E aí o autor de Hebreus diz assim, visto que por meio de Cristo abriu-se um novo e vivo caminho para que possamos estar diante do trono da graça, da misericórdia, do amor de Deus e sentir que o refúgio de Deus é permanente para nós.
que o cuidado, o conforto e a segurança de Deus está sobre nós. E aqui então, antes separados, alheios, distantes, mortos nos nossos delitos e pecados, sem a alegria de Deus do mundo, sem a presença de Deus em nossa vida, sem a esperança, sem a certeza das promessas de Deus. Mas agora não, agora sim, nós fomos aproximados e agora em Cristo Jesus nós podemos viver essa alegria. E aí então nós vamos encontrar aqui no versículo 19 essa expressão maravilhosa. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Querido, que essa certeza de que a nossa identidade em Cristo Jesus nos faz a pertencer, a ser da família de Deus, tendo Jesus Cristo como nosso irmão mais velho, o primogênito entre muitos, tendo agora estar perto, próximo, ao lado, e poder ter a morada e ser a morada de Deus em nós. Templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus habita em vós, fomos selados. E aqui então, no versículo 22, o qual também juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus em espírito. Esta alegria, esta certeza, isso traz em nosso coração o conforto e a segurança de que, como o apóstolo Paulo diz em Romanos, nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Que esta identidade seja suficiente para passar por esses dias tão terríveis e que cada dia mais próximo de Deus, possamos ter essa certeza de que, diferente daqueles 10 espias, ao ver a terra que mana leite e mel, e que se sentiram como gafanhotos diante do gigante, nós possamos sentir co-herdeiros de Cristo nas promessas de Deus para nós, e assim, coparticipante da glória divina. Que Deus nos abençoe, que Deus te sustente, que estas palavras que nos traz a certeza de que hoje, no tempo que se chama hoje, no agora, em Cristo Jesus, nós não estamos longe, mas estamos perto. E Deus, através do Espírito Santo, habita em nós. Que assim seja comigo, que assim seja com você. E que as nossas orações sejam colocadas diante dele, em gratidão por tão grande salvação a nós, achegado e aproximado pelo sangue de Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Amém. Nós vamos fazer a nossa oração, irmãos, nesse momento, e eu quero te convidar que na sua casa, assim que terminar, você não caminhe logo aí no seu aparelho, em outras redes sociais, faça um momento de oração, de gratidão a Deus, coloque aí em súplica e intercessão por as pessoas que você conhece, que está passando por dificuldade, né? Nós aqui da nossa igreja temos orado por as pessoas da nossa cidade, temos orado pelos nossos irmãos em Cristo Jesus e colocado diante dele, pedindo que a bênção de Deus esteja sobre ele. Então que você ore também por essas pessoas, né? E que assim possamos nos fortalecer na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus querido, obrigado, Senhor, porque a tua promessa maravilhosa de salvação chegou até nós. Obrigado a Deus porque o nosso passado obscuro foi, Senhor, com a luz de Cristo Jesus, clareado para uma vida eterna contigo. Ó Pai, houve um passado na nossa história, um passado distante da tua presença, um passado, Senhor, longe das tuas promessas, um passado longe, ó Pai, de Cristo Jesus,
mas o teu grande amor nos aproximou e através do sangue de Cristo na cruz nós fomos alcançados e te louvamos e agradecemos ao Senhor. Vivíamos num tempo, ó Pai, onde não havia esperança e vivíamos sem Deus no mundo, mas o Senhor nos amou e hoje há uma esperança viva em nosso coração. Há uma certeza imensa de que o Senhor tem olhado para nós e cuidado de nós. Nós louvamos e bendizemos o teu nome. E apresentamos diante de ti, ó Pai, em nossas orações, a súplica por aquelas pessoas que estão contaminadas pelo Covid. Oramos pelos nossos irmãos em Cristo, presbítero Anderson e nossa irmã Lívia, que a casa dele esteja sendo protegida e guardada pelo Senhor. Oramos também, ó Pai, pelos nossos irmãos e amigos da cidade aqui de Alto Rio Novo, ó Pai, que a cura do Senhor chegue para todos, ó Deus, e oramos pelo o nosso estado, pelo nosso país, e lembramos, ó Pai, do Líbano, Pai, que aquela tragédia seja, Senhor, ali, abençoada pelo Senhor naqueles que estão ali com ajuda humanitária. Ó Deus querido, que tristeza, quantas famílias que não foram ali, Senhor, Senhor, recebendo os seus entes queridos mortos de uma explosão, outros que sumiram e aqueles que ainda estão por debaixo dos escombros, ó Pai. Ó Deus, que a tua graça e a tua misericórdia esteja com aquela nação. Deus querido, visita-nos, ó Pai, com misericórdia e com graça e nos dê, Senhor, sabedoria para viver esses tempos. Que a bênção do Senhor e as suas promessas recaia sobre nós e que a alegria de sermos, ó Pai, da família de Deus, possa estar no nosso coração, nos trazendo segurança, conforto e alegria. Que a bênção do Senhor esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Uma boa noite, Deus abençoe e Deus conforte o coração de todos nós. Amém.